Autocuidado, liderança sustentável, cultura do bem-estar. Esse é o podcast Healthy Hour. Apoio Lobby. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Healthy Hour, um podcast que fala sobre bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu sou a Cristina Boyajian, sou Health Coach e consultora de bem-estar. E estou aqui com a Carol. Eu sou a Carol Santos, executiva do mercado financeiro de meios de pagamento e também mentora e investidora anjo em startups. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, quero fazer aqui um agradecimento especial à Lobby Tech, que nos presenteou aqui com as canecas que a gente usa no Healthy Hour. Obrigada, Lobby. Lobby é uma plataforma de kits e brindes personalizados que resolve para a sua empresa, desde a criação e desenvolvimento de brindes exclusivos até a parte logística, fazendo a armazenagem e a entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lobby, entre no site lobby.tech e mencione que você ouviu aqui no Healthy Hour, porque eles podem te dar até 3 meses grátis de armazenagem. Aproveite! Agora sim, começando os nossos trabalhos, começando esse bate-papo, quero te dar as boas-vindas, Daniel Santos. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E para começar, quero apresentar você aqui formalmente para nossa audiência. O Dani, como a gente vai chamar ele aqui, não vai dar pra ficar falando Daniel Santos, né? Eu já pedi autorização aqui. Ainda bem. Offline. Obrigado. Pronto. O Dani é graduado em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG. Ele possui especialização em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e também um MBA pelo INSEAD. Passou por grandes empresas como Embraer, BRF, Vale, McKinsey e hoje é o CEO da Red Ventures Brasil, liderando o crescimento da empresa no setor bancário e construindo e operando experiências de vendas digitais em um diverso portfólio de produtos financeiros. Uau, né? Uma bela trajetória aí, hein? De Bastante, carreira. bastante Parabéns. trabalho. E Obrigado. muita história. Muita história. Inclusive, foi nessa história aí que a gente se conheceu, né, Dani? A gente já se conheceu um projeto aí há alguns anos. E eu posso te dizer que desde aquela época eu te vi já como um líder diferenciado, com muita consistência e que de fato conseguiu construir uma equipe que se sente muito feliz, altamente competente, e eu entendo que isso está conectado, essa felicidade no trabalho está conectada com essa competência que a sua equipe sempre imprimiu. E uma coisa que me marcou e que inclusive influenciou bastante para a gente fazer o convite para estar aqui com o Healthy Hour, foi um convite que você me fez para falar sobre liderança feminina com toda a equipe da Red Ventures aqui no Brasil. E foi um papo muito bacana, né? Foi muito transparente, foi muito aberto, muito honesto. A gente discutiu desafios de carreira para as mulheres. Isso não é muito comum, né? A liderança está ali presente com toda a sua empresa, discutindo esse tipo de coisa de uma forma muito aberta, muito transparente. Então, para começar aqui o nosso papo, a gente quer conhecer um pouco mais desse líder Daniel Santos, né, que conseguiu construir aí essa história de sucesso e essas equipes com tanta diferenciação em termos de alegria, de realmente conseguir alta performance, mas de um jeito leve, de um jeito saudável, né? Então, me conta aí um pouquinho, conta pra gente sobre a sua jornada pessoal de liderança. Para começar aqui a nossa conversa, né? Quando a gente está falando de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, quais são, né, os desafios que você passou e como é que você conseguiu aí ir organizando para, de fato, se tornar esse líder de exemplo para seu time? Bem legal. Bom, de novo, obrigado. Super prazer estar aqui. E aquela experiência, Carol, que você teve na empresa foi realmente muito marcante, não só para mim, mas para todo mundo do time. Foi muito legal. Até hoje, todo mundo elogia e lembra da conversa que a gente teve. Que bom. Enfim, acho que para falar um pouco da minha jornada de liderança, né, você falou bastante, né, de fazer de um jeito que o time é feliz e que as pessoas estão, de fato, genuinamente entregando valor, mas de uma forma que elas estão bem com aquilo, que não está basicamente baseado em entrega de resultados e as métricas de produtividade serem a última resposta do ponto de vista se a gente está bem ou se a gente está mal. Eu acho que, sendo bem honesto, vem muito
de mim desde de como eu sou como pessoa, de fato, porque quando eu penso na minha jornada de vida, né, eu me formei em Minas, como você falou, em controle de automação, e logo depois eu vim para São Paulo para trabalhar, primeiro na BRF, fiz um processo do trainee lá, e depois me mudei para São José dos Campos para trabalhar na Embraer no processo da Embraer junto com o ITA, que é uma especialização em engenharia aeronáutica, e depois você vai trabalhar na Embraer. E eu lembro nessa época que eu estava começando a minha carreira, né, e nesse momento você tem várias dúvidas, né, de como é que você vai se posicionar. Primeiro que eu era um engenheiro que tinha vontade de trabalhar em coisas não técnicas, né, eu queria trabalhar com, naquela época, marketing, gestão, era o que eu queria, e não era super natural, né, muita gente via isso como, você precisa ir para o lado mais técnico. Eu saí da Sadia e ir para a Embraer foi baseado nisso um pouco, porque a Sadia, eu entrei no processo de trainee e achei que tinha sido um processo glorificado de contratação de analistas, sendo honesto, naquela época, porque eu basicamente estava num papel no time de suprimentos, fazendo várias coisas em compras e tudo, e falei, cara, para onde eu tô? Tô começando agora, acabei de formar, mas para onde eu tô levando a minha carreira? Porque eu vou vir aqui, vou aprender suprimentos, mas aí eu vou deixar de ser um engenheiro e não estou também trabalhando em gestão, nada. É isso que eu quero ser um cara de compras. Você não via desenvolvimento ali, né? Eu não via um caminho de desenvolvimento. E não estava linkando com o que você imaginava seria o caminho da sua carreira. Isso, porque qual que é a venda, né, de um processo de trainee? Na época, né, isso foi 2004, era um processo ainda mais forte, que era começando a se vender aquele conceito de, não, você vai rodar várias áreas da empresa. Eu sempre tive muito essa visão meio generalista de entender e gostar de entender as coisas em toda a sua dimensão e não só falar assim, beleza, vou ser um especialista num tema. Então isso me incomodou e eu decidi mudar para a Embraer, não porque eu vi na Embraer um lugar onde eu ia conseguir fazer o que eu queria, mas eu falei, bom, pelo menos eu estou me protegendo, porque lá eu vou fazer uma especialização em engenharia aeronáutica, trabalhando no ITA com a Embraer, pelo menos eu continuo sendo um engenheiro. Então vamos dizer assim, aqui eu vou ser um engenheiro. Mantendo a coerência. Mantendo a coerência, pelo menos com o que eu tinha feito nos últimos 5 anos, né? Mas o que aconteceu na Embraer é que, e o processo, o que eu fiz era um programa de especialização, que você tinha aulas no ITA. Eles contrataram engenheiros, a Embraer estava com uma dificuldade de contratar engenheiros aeronáuticos no Brasil, porque tinha o ITA e São Carlos que formava, e a demanda era enorme, estava crescendo. Então eles criaram um programa junto com o ITA para basicamente trazer engenheiros de formações diversas, treinar eles em engenharia aeronáutica por, acho que era um ano e meio, e esses engenheiros depois entrarem na Embraer como engenheiros com as suas especializações, mas fundamentalmente especialização aeronáutica. E o processo funcionava como você tinha 1 ano de aulas no ITA, com professores tanto do ITA quanto da Embraer, para aprender sobre aeronáutica e tudo. E depois, os últimos 6 meses, era um projeto de um avião. Então, de fato, aquela turma que, a minha, se eu não me engano, nós éramos umas 60, 70 pessoas, foi dividida em 2 grupos de mais ou menos 30, 35 pessoas cada um, e cada grupo ia fazer o projeto de um avião. Nossa, e aí, que legal. Isso, literalmente tudo, desde a análise mercadológica, e tudo que você tinha era quase um briefing inicial de assim, você tem que projetar um avião regional de 50 lugares, comercial, de voos regionais, de 50 passageiros. Ponto. É isso. E aí dali você vai estudar... Uma folha em branco com só esse headline. Aí agora você vai estudar o mercado primeiro. Qual que é o mercado? Quais são os competidores? O que é isso? Como é que é esses voos? E depois chegar e falar, tá bom, decidimos se vai ser turbohélice ou se vai ser jato, como é que vai ser o avião, tudo. Aí você faz um avião inteiro em 6 meses com várias pessoas da Embraer ajudando. Mas o mais interessante para a nossa conversa aqui é que nessa época, eu estava lá, fiz as aulas do ITA e tudo, e quando chegou essa época, veio uma discussão de que assim, cada grupo precisava ter um líder. Precisava se definir um líder para ser o líder daquele grupo. Né, de cada um, iam ter 2. E é engraçado, eu nunca tinha, até aquele momento, me visto numa posição de ser líder. Eu nunca fui o cara que foi, sei lá, representante de turma, líder de coisas... Popular. Nunca. Popular, então, eu sou mineiro. Eu sou assim, super fechado na minha... Só que eu sempre fui alguém da minha essência que eu observava coisas que eu achava que podiam ser diferentes e eu arrumava jeitos de acontecer. Então, no processo de 1 ano de aulas do ITA, por exemplo, teve uma coisa que, assim, os computadores que a gente tinha recebido estavam super ruins, estava ruim. Os computadores, estava todo mundo meio assim. E aí eu fui a pessoa que falei, pô, tá todo mundo achando ruim, então vamos, peraí. Aí eu ajudei a organizar, falei, vamos conversar com o pessoal. Falei, pessoal, tem um negócio aqui, o pessoal estava falando, vamos ver se a gente...
Então, coisas pequenas, assim, quase de, sei lá, de tipo líder de turma mesmo, assim. Foi super natural. Super natural que eu fui acontecendo. fazendo. Exato. Porque eu nunca me vi numa posição de eu querer ser um líder porque eu fui... Porque eu tinha uma hierarquia sobre isso, ou porque... Pelo poder, ou não sei o quê. Tanto que dessa vez, aí o que aconteceu foi... A gente como turma, e isso é até legal do processo lá, eles não falavam, vocês têm que definir um líder e tá aqui algumas dicas, sei lá. Era quase assim, igual o projeto, era vocês têm que definir um líder. Façam o que você quiser. E aí o jeito que a gente como turma discutiu foi fazer uma votação. Porque assim, ninguém era mais que ninguém, era todo mundo um monte de formado. Fizeram a votação e eu fui meio que um dos eleitos, passei, então eu fui liderar um time. Então para mim já foi um processo legal, porque quase... É engraçado, né? Eu acho que todo mundo como líder, você sempre está lidando com as suas inseguranças e seguranças pessoais com a forma que você projeta isso para fora. Como as pessoas te veem. E como as pessoas te veem, né? Exato. E como uma pessoa tímida e mais fechada, que eu sempre fui, um tema que eu sempre tive bastante, eu sempre tive muita insegurança de como é que eu era percebido, de como é que eu ia conseguir, de fato, assim, no fundo, no conceito mais básico do ser humano, assim, se as pessoas iam gostar de mim, se eu ia ser amado. Né? No fim, então a minha história de liderança começou... Todo mundo tá querendo ser aceito, né? Pelo seu grupo. Exatamente. E a minha história acho que começou... Eu gosto muito e eu achei muito legal começar assim, porque começou isso. Eu fui basicamente eleito. Você foi escolhido. E a gente ouve isso muito no mundo corporativo, né? O ideal é quando o líder é eleito, porque ele tem que ser reconhecido como líder pela sua equipe, que também não é tão comum, né? Acho que quando a gente olha no geral as empresas, né? Muitas vezes o seu chefe é definido por, né? Porque instâncias externas, exato. Pelo conselho. Exato. E isso para mim acho que me moldou, porque assim, eu acho que eu já acreditava naquilo. E talvez, dependendo da jornada profissional que você faz, você não vê isso acontecendo e eventualmente sendo materializado, você talvez ache que isso não pode acontecer. Então, acho que pode ser que você vai se formando e aprendendo que, cara, líder é assim. O líder é alguém que está lá, você aceita, e se você quiser virar você entende o caminho político para fazer isso, tudo bem. Eu acho que eu aprendi um caminho de que eu posso... De ser autêntico. Exato, eu posso ser um líder com, de fato, as pessoas gostando do que eu estou fazendo. Sendo eu, exato. E aí foi muito legal esse processo e aí eu liderei esse time, foi muito legal e é engraçado como eu acho, e eu aprendi uma coisa que eu aprendi nesse processo ali na Embraer, que foi para mim muito importante, é que de fato como líder você tem poder. E poder de transformar a vida das pessoas. Eu como eu falei, né, eu tinha o interesse de trabalhar em mercado, né, na parte mais de mercado e tal, eu não queria fazer muita parte de gestão. Nesse processo da Embraer, eu comecei ao longo do tempo, entender, porque depois que você termina o projeto, 6 meses lá, todo mundo vai trabalhar na Embraer. De fato, você é alocado para alguma área e vai trabalhar na Embraer. A maioria das pessoas vão trabalhar na aeronáutica da asa, na aerodinâmica da asa, no desenho do trem de pouso, no não sei o quê. É isso, porque é o que você vai se especializando e vai fazendo. Eu queria trabalhar na parte mais de mercado, eu queria trabalhar numa coisa mais que era o que eu tinha como paixão. E eu comecei a ter algumas conversas, a hora que começou a faltar, sei lá, faltava 2, 3 meses para acabar o projeto, que começa a ter uma discussão de entrevistas com as áreas e tal. Eu fui sondar, falei assim, vão existir vagas para a parte de mercado e tal, fora a parte técnica e tudo. E nesse processo, a pessoa que liderava o projeto da Embraer, né, esse desenvolvimento de pessoas e que liderava isso, sentou comigo e me falou, olha, você, bem sincero, o programa é feito para formar pessoas técnicas. Então, assim... A demanda deles era pelos técnicos mesmo. Se o seu objetivo é trabalhar nessas coisas de mercado, a minha recomendação é você procurar alguma coisa fora. Uau. Porque aqui não é o caminho. Obviamente, foi uma notícia que eu não recebi com muita alegria. Né? Eu fiquei... Mas engraçado é que... E aí vem o ponto de como líder você tem poder, né? Aí uma segunda coisa que eu coloco assim, para mim eu atribuo muita coisa na vida à sorte. E você tem que estar ok com isso. Eu acho que as pessoas às vezes têm receio ou vergonha, sei lá, de dizer, cara, eu dei sorte. Sorte faz parte, assim. Eu acredito demais nisso também. Muito, demais. Não, assim, olha a sorte que eu dei. O alinhamento dos astros. Exato. Ele existe. A diferença que eu considero é que quem está preparado para atuar e capturar aquela oportunidade ou não. Acho que sorte todo mundo tem na vida. Qual é a sorte que eu dei nessa situação? Pela primeira vez na história do programa, porque cada equipe, além de ter o líder e o time, tinha um mentor,
que era alguém mais sênior um pouco da Embraer, que normalmente era um gerente sênior, alguém experiente em projetos de avião de forma mais ampla, para ajudar aquela equipe, né, a discutir o avião. Cara, construir o projeto projeto. avião, né? Por sorte, a equipe que eu liderava, o mentor, pela primeira vez, era um diretor, era uma pessoa muito sênior na Embraer. E era o diretor do departamento que chamava DAP. DAP na Embraer é o departamento que basicamente pensa nos novos aviões. Então eles estão antes no processo de qualquer discussão de um detalhamento de um avião. Eles, de fato, têm o poder de pensar em qual avião vai ser. Na inovação. E era uma pessoa super, super sênior. Assim, nunca tinha acontecido. Ele era muito mais sênior que o cara que coordenava o projeto. Assim, ele era, eu não sei nem porquê, exato, eu não lembro porque que ele veio ser o mentor. Tinha mas assim, ser. sorte. E aí, por que sorte? Porque aí eu lembro um dia que, como eu era o líder, eu tinha mais acesso a ele, até de conversas, one-on-ones e tudo. E um dia, depois de algumas reuniões nossas, a gente foi almoçar. E aí, no almoço, ele me perguntou. Ele falou, Daniel, o que você está pensando em fazer? Tá chegando agora, né? O programa está chegando mais no fim. O que você está pensando em fazer? Aí eu falei, não sei. Não sei, estou na dúvida. Porque, né, eu pensava em umas coisas mais assim, e o que eu ouvi é que, de fato, acho que eu tenho que escolher alguma coisa mais técnica, então eu estou bem na dúvida. Ele ficou indignado. Uau. Indignado no almoço. Falou assim, mas como assim? Não tem espaço em coisas... Tem vários espaços, tem muita demanda, tem coisa pra caramba. E aí você tá me dizendo que você é apaixonado pelo tema, você vai ter que fazer outra coisa. E não sei o quê. E eu fiquei quase, na hora, eu fiquei até preocupado. Foi, cara... É isso, acho que... Se dá mal, é isso, alguém vai tomar uma bronca aí desse negócio. Mas no fim, foi bom, porque aí depois... Aí ele falou, não, vou fazer um plano, vou apresentar. E é engraçado, porque eu falei, sendo honesto, não sou só eu, acho que tem algumas pessoas que têm interesse, então não é por mim. Tem algumas pessoas que têm interesse. E tinham, da turma de, sei lá, 60, 70 pessoas que estavam nas duas equipes, tinham acho que umas 7 ou 8 pessoas que tinham interesse de estar em coisas de mercado, além do técnico. E aí foi interessante, porque com esse processo a gente conseguiu, eles conseguiram me apresentar o time para um diretor da inteligência de mercado. Aí a gente marcou uma apresentação. Porque aquelas coisas assim, a gente foi lá apresentar um projeto de um avião regional para o diretor da aviação executiva. Assim, não tinha... A razão da apresentação era só ele conhecer a gente e conhecer as pessoas e ter a conversa. No fim, com todo esse processo, abriu-se, acho que umas 4 vagas na inteligência de mercado. E aí fez um processo de entrevista e tal, e várias pessoas conseguiram. Né? Então, além de mim, que eu consegui ir para a inteligência de mercado da aviação executiva, que era uma coisa que eu queria, outras pessoas foram. Então, foi a primeira vez que eu vi assim, falei, cara, que legal como você, tipo... Como líder, de fato, você consegue transformar a vida das pessoas, assim, e não é que eu fiz nada, não considero que fiz nada genial, eu só tive boa intenção, fiz as coisas, fiz funcionar. Você foi muito autêntico. E assim, é interessante, porque você começa trazendo um lado seu de insegurança, aquela coisa que a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de uma insegurança ali interna, você, o tempo todo, muito autêntico e muito certo do que você quer e do que você não quer, e sem medo de falar, né? Assim, se você não fala para esse líder que estava ali com você no almoço a verdade e tenta se encaixar porque, disseram já que... tinha dito, né, que não ia rolar. E você perde aí uma oportunidade de se desenvolver em algo que você realmente gosta. E eu realmente acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz melhor. Eu acho. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso foi muito legal, assim, me chamou a atenção. Que apesar de insegurança e tal, tô ali... Não, mas você o tempo todo muito autêntico e muito verdadeiro, sem medo de falar o que você quer, o que você não quer, como você quer. Né? É uma coisa que eu carrego comigo até hoje, assim, é esse tema, porque eu acho que as pessoas têm um quê de querer projetar uma imagem sem falhas, sem medo, sem... personagem. Que eu acho que não cabe. Assim, e eu acho que não ajuda. Eu acho que até o tema que você falou, eu acho que o personagem, eu acho que ele até tem que existir. Mas eu acho que é uma decisão consciente de qual personagem você quer interpretar. Eu acho que se você decide constantemente interpretar o personagem de alguém que é hierarquicamente superior, que é um chefe, que manda, que tem poder, infalível, que não erra, porque essa é a imagem que você quer projetar no seu time, porque é isso que você quer que eles percebam que é valor, eu acho que você está perdendo a chance de fato, capturar o máximo daqueles seres humanos que estão ali, que deveriam entender que errar é humano e errar é bom,
E errar e ter coragem de falar do erro é importante. E você trazer tudo de você para o ambiente é muito, muito poderoso. E é super importante. E para mim, e aí eu vou dar uma cambalhota, quando eu trago isso para a realidade de hoje, quando eu lidero a Red Ventures, para mim é um tema super importante. E outro dia a gente teve uma conversa exatamente sobre isso, porque uma das coisas que mais aparece quando a gente conversa com o time na Red Ventures é tipo, quais são as coisas que a gente tem de diferente? O que é especial? O que nos faz especial? E, sem dúvida, todas as vezes que a gente faz, as duas coisas que aparecem são o time e a cultura. E a Carol falou. Do time ela falou. Quando a gente vivencia isso, é muito forte. Do time você falou explicitamente, da cultura você percebeu, você notou. A gente sente. E é engraçado, porque assim, outro dia a conversa que a gente estava tendo, principalmente, e é um tema que eu acho que a gente alguma hora vai abordar de mais profundidade, mas todo esse trabalho híbrido e esse jeito mais remoto que a gente está aprendendo, e as pessoas falam, não, mas já tem quase 4 anos. Eu falei, cara, mas a gente trabalhou décadas, centenas de anos de outro jeito. Como é que você quer dizer que agora em 4 anos a gente sabe? Agora a gente já sabe trabalhar assim. Então a gente não sabe. Mas nesse mundo, eu outro dia cobrei as pessoas porque as pessoas às vezes interpretam que a cultura está dada. E eu estava falando com o time, falando assim, gente, deixa eu deixar bem claro para todo mundo, a gente valoriza a nossa cultura e a gente diz para todo mundo, inclusive para a gente mesmo, que a nossa cultura é uma das nossas fortalezas, mas a nossa cultura não é nada mais do que nós. Do que a gente mesmo, é isso aí. Ela não é nada além da soma da gente. Então, quando alguém participa dessa cultura e não traz nenhum tempero para o caldeirão, essa pessoa está só consumindo dessa cultura e isso não é justo com as outras pessoas. Então, assim, por isso que é engraçado, porque às vezes o jeito que eu aprendi, é engraçado, você vai aprendendo, né? Porque o meu jeito de liderança, ele começou, eu diria, talvez muito soft, né? Num jeito de, um líder eleito, numa estrutura zero hierárquica e que, cara, eu liderava as pessoas simplesmente pela influência. Depois, eu passei 10 anos na McKinsey, que todo o meu trabalho na McKinsey era liderar por influência. Era basicamente, eu era um ente externo numa empresa que sabia menos do que as pessoas sobre o tema, que tinha que aprender rápido, me provar esperto, mas mais do que isso, eu consegui influenciar o que estava acontecendo ali. E isso, para mim, eu fui tendo papéis mais hierárquicos à medida que eu fui crescendo na McKinsey, dentro da McKinsey, mas que são times super pequenos, mas depois mais fortemente na Red Ventures, que de fato eram coisas maiores e de fato eu comecei a me ver numa posição de um líder quase entendendo o que é isso que as pessoas normalmente enxergam, que, cara, é um líder que tem poder, que as pessoas... E honestamente, vários elementos disso eu acho ruim. Daquela coisa que eu sinto que as pessoas já não são nem honestas comigo às vezes, e que tem medo, e que tem um certo respeito descabido. Que não precisa ser, né? Que não precisa. Eu fico o tempo todo tentando tirar isso. Mas, ao mesmo tempo... Aquele lugar solitário, né? Que o líder às vezes se super vê solitário, mesmo, né? Super. Tem temas que você fala, não tem alguém que eu posso discutir. Trocar. E desde que eu me tornei o CEO da Red Ventures, eu acho que isso fica mais claro. E eu sempre refutei essa lógica. Desde que eu entrei na Red Ventures em 2017, eu sou um sócio. E a gente sempre se tratou, todo mundo como sócio, e a gente toca os negócios como sócio. Teve uma vez no processo que a gente discutiu, falou assim, a gente deveria nomear mais os cargos. E eu sempre refutei, falei, por quê? Para que a gente quer nomear? Por que a gente não pode ser simplesmente sócios? Já coloca a pessoa na caixinha ali, já vira um personagem, talvez, que não é aquele... Agora, é engraçado que o que eu aprendi nesse processo é que, assim, hoje eu olho para trás e eu fui voto vencido. Eu não queria, na hora que a gente discutiu isso lá atrás, eu não queria ser o CEO, ter o cargo de CEO. Para mim, eu era um sócio e, cara, a gente é sócio. Eu até falava, a gente quer chamar de managing partner? Talvez estou ok, um pouco mais leve, eu acho. Mas o que te incomodava? Era o papel do CEO ou o nome, o peso? O que você falou logo antes. Tá. Que aí isso já rotula, cria uma caixinha, já te empacota, já. Cria essa distância de hierarquia. Tá. Isso me preocupava. Só que hoje eu olho para trás e falo, eu acho que a gente como grupo decidiu e acho que a gente estava certo. Porque a gente vive uma cultura e uma bolha no que eu vivo dentro da Red Ventures. Para fora faz diferença. Para fora, quando eu vou falar com potenciais parceiros, com empresas, eu ser o CEO da Red Ventures faz diferença. Para o Tem mais peso. Para o bem da Red Ventures. Para o bem da Red Ventures e para o bem do time. Pode ser necessário. É bom.
Mas aí o meu trabalho é garantir que para dentro isso não cria uma barreira e uma separação que eu acho que é inútil, que destrói valor. Tá conseguindo. Do que eu senti, pouco que a gente conversou, Obrigado, você tá conseguindo, tomara, fazendo um bom trabalho. Isso. Mas aí o outro elemento que ao longo do tempo eu fui descobrindo, vindo dessa liderança bem soft, quase... Porque se você perguntasse pro Daniel de 2005, foi isso? 2005, quando eu estava lá na Embraer, qual que era o meu modelo ideal de liderança? Ele ia ser 100% democrático. Dizer, vamos colocar tudo a voto. Vamos colocar tudo a voto e a gente decide, e o que a maioria decidir a gente faz. Isso era o que eu pensava. Ao longo do tempo, na minha jornada, eu fui descobrindo que assim, isso não funciona. Não dá também. Não dá para ser assim. Não dá, você precisa... E aí esse elemento da cultura que eu falei agora, essa chamada, essa meio puxada de orelha um pouco que eu tive que dar no time outro dia, foi porque eu comecei a sentir isso. Eu falei, cara, tem muita gente consumindo da cultura e falando que a cultura é animal e que é tão legal, mas o quanto que a gente está trazendo? E vai desde assim, pô, a gente faz um evento em São Paulo, traz todo mundo do Brasil inteiro para estar junto, e tem gente que fala, não, eu não quero ir. Ou tem gente que, pô, a gente faz reuniões, às vezes, com todo mundo, aí tem gente que não liga a câmera e não participa, e não sei o quê. Você fala pô, mas o que você... E assim, são pequenos elementos, mas você pode fazer uma combinação de todos. Não é um ou outro, que as pessoas interpretam mal, né? E tem que tomar um cuidado com as palavras, né? As palavras têm um poder, assim, que você fala... Ainda mais, e é isso, quando você vai tendo esse papel, as palavras têm mais peso, e você tem que entender isso. Então, eu tomo um cuidado com as palavras e como é que eu vou colocar, porque eu não quero que as pessoas percebam que, assim, eu estou dizendo... E acontece, não tem como. Essa é outra coisa que eu tive que aprender na minha insegurança de não querer errar. E minha mãe sempre fala assim, Daniel, cara, seja perfeito, não quer errar nunca e tal. Isso é uma coisa que você, como líder, tem que esquecer. Porque assim, você não vai agradar todo mundo, as pessoas... Aceitar. Você tem que aceitar. Porque você vai lá, toma o maior cuidado, exatamente com qual palavra você vai dizer, você vai dizer... Melhor da intenção. Não, a reunião de ontem foi pro Daniel falar que as pessoas de São Paulo têm que ir pro escritório. Eu falei, sério? Da onde? Como? Da onde que alguém tirou isso com o que eu falei? Assim... Me esforcei tanto, mas não entenderam. É isso. E aí, obviamente, eu coloco o peso em mim. Falo, cara, eu tenho que melhorar. O que eu tenho que dizer? Como é que eu tenho que falar? Eu acredito em repetição. Então, você tem que falar mais vezes. Fala mais vezes. Assim. Fala diferente. Fala, né? Fala diferente. Outras pessoas falam. Usam outros recursos. Outras pessoas repetem a mensagem de outro jeito. Você vai fazendo as coisas. Mas eu fui aprendendo que, assim, que o processo de liderança, ele pode ter esse elemento de ter as pessoas e agradar, mas ele também tem um elemento de, às vezes, direcionar. Porque se você também deixar a coisa muito solta, você perde. Mas é interessante que a falta de direcionamento, né, de líder também deixa as pessoas insatisfeitas e desengajadas. Né? Talvez isso não seja tão consciente para a maioria das pessoas, dos colaboradores, mas de fato, se a gente parar para pensar, toda vez que a gente teve um líder amigão, né, que não direciona, que não te dá o caminho, que não te mostra, né, por onde é melhor, até por toda a experiência dele e tal, você fica perdido. Vira um problema. E quando você tá perdido, você tem um problema. Você tem que entregar. Exato. No final das contas, isso. Eu fui eleito líder a primeira vez num processo democrático, mas isso não vai me manter líder. Na vida, no meu processo, assim, o que me faz ser um líder, o que me faz ser o CEO da RV é o que a gente vai fazer como empresa. Fundamentalmente, como um sócio e dono do negócio, porque se eu não fizer bem, a empresa deixa de existir. Vai num nível que, assim, não é nem que eu perco o meu emprego, é quase num nível mais profundo. Você fala, cara, se você não fizer, e aí quando você coloca a cabeça talvez mais de empreendedor no processo, que é a que eu tenho muito hoje, você fala, eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo de perder meu emprego ou qualquer coisa. Porque se a gente não fizer, não vai dar certo, e se não der certo, a gente não consegue fazer mais isso. Exato. A gente não consegue crescer. A empresa não cresce. A empresa não cresce. E o modelo de crescimento é um modelo frutífero de sucesso. E é um modelo que a gente viveu. Eu entrei em 2017, na RV tinha 30 pessoas. A gente montou 2 empresas, fez parceria, hoje tem umas 400 pessoas no ecossistema. Você olha e fala assim, cara, eu falo isso com as pessoas às vezes. E esse é um papel que eu vejo, e cada vez mais eu tendo ele, de fato trazer essa visão. Eu sento hoje com o time e falo, pessoal, a gente vai fazer isso. E quase dá a visão de onde a gente está indo, de para onde a gente quer chegar, quão longe a gente quer ir. E eu vejo, às vezes, as pessoas com uma cara assim de, cara, meio lunático, né? Aí você pega, e o mais interessante, e hoje, antes eu não teria a confiança que eu tenho hoje, mas hoje eu olho para trás e falo, deixa eu te contar uma história. Em 2017 era assim, esse era o grupo, essas são as coisas que a gente fez. A gente lançou isso, fez aquilo, fez não sei o quê, vendeu isso aqui, né?
Fez mais do que eu estou dizendo que a gente vai fazer para frente. Mais. Não é que eu estou dizendo para frente, as aspirações que eu seto não são maiores do que a gente fez. Eu falo, o que eu estou dizendo é quase fácil, dada a nossa capacidade. E isso conecta para mim com uma coisa que eu trago muito da liderança, que é confiar e passar responsabilidade. Porque, assim, eu não acredito também que eu sou quem vai definir a visão e vou liderar e vou definir e a coisa vai acontecer. Eu tenho um papel, um personagem. Eu estou o tempo todo pensando como é que eu posso fazer o melhor que eu posso com esse personagem, com as oportunidades que eu tenho de estar na frente das pessoas, seja no one-on-one, seja numa reunião com todo mundo, para garantir que a gente está chegando onde a gente quer, como empresa. E isso passa por garantir que tem um time que está feliz, motivado, acreditando no que tem que fazer, se sentindo empoderado para fazer o que tem que fazer e pilhado. Porque fazendo o que gosta de fazer, com a autenticidade que você sempre trouxe, né? E fazer isso, porque eles é que vão fazer. Né? A gente fala na RV assim, a última coisa que a gente quer é que seja um trampo para alguém. A última coisa. A última. Fala assim, cara, eu não quero alguém que trabalhe aqui. A nossa relação não pode ser a relação transacional de você traz o seu trabalho, eu te dou o dinheiro e a gente para por aqui. Isso não pode acontecer. Assim. Essa relação, para mim, ela passa... o nome relação, já está dito, não pode ser transacional. Você acredita que as pessoas podem se realizar pessoalmente no trabalho, no que elas fazem, né? Você acabou de trazer praticamente uma conexão vida pessoal e profissional, que aqui a gente acaba entendendo que a gente não separa tanto assim, porque quando você realmente consegue se realizar dentro do trabalho, é se realizar na PF. Total. E para mim é uma coisa matemática. Se você pensar na sua semana, você dorme 8 horas, se você dormir bem, você dorme 8 horas por dia, trabalha 8 horas, e aí você tira o pedaço que você dormiu e fizer a conta, você vai ver que você trabalha quase a metade da sua vida útil. Eu falo isso com todo mundo, e isso eu aprendi na McKinsey, que foi uma outra lição que eu queria depois trazer, que eu aprendi muito, que você trabalha metade da sua vida, então faça alguma coisa que você esteja feliz. E eu falo isso com as pessoas na vida, cara, se você está aqui e não está feliz com o que você está fazendo, eu não sei, eu acho que você está perdendo o seu tempo. Eu acho que você está perdendo o seu tempo, fazer, assim. Né? E mais, e até mais... Tempo de vida. Tempo de vida, é isso. Assim, essa relação transacional do tipo, mas eu estou aqui porque estão me pagando, e eu trabalho no mundo de tecnologia, e eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo, todo mundo aqui, e essa é a realidade hoje, no passado era até um pouco mais, agora ainda é, mas todo mundo aqui tem pleno emprego. Eu falo isso com todo mundo, eu falo, a gente escolheu estar aqui. É uma escolha de saiba que você escolheu estar aqui. Não assuma que tipo, você está aqui porque você precisa do dinheiro. Você podia ter esse dinheiro, sendo honesto, até mais, em outros lugares. Você está aqui, e quando a gente conversa, você está aqui porque você gosta da cultura, porque você gosta das pessoas. Então, saiba disso. Traga isso para a mesa, trabalhe com as pessoas. Ou se não gosta, repense. Tá distraído, tá no automático. Ligou o piloto automático e tá aí. Isso, cuidado. Tá trabalhando. Cuidado com isso, né? Mas o engraçado é quando tem uma cultura como a nossa, que ela é super intensa e as pessoas gostam de trabalhar junto, pessoas que não conectam assim, meio que quase a cultura repele. Repele, a pessoa começa, não funciona, começa a não funcionar e a pessoa... Aí o time começa a não funcionar e nas avaliações a gente avalia todo mundo a cada 6 meses. E 360 é uma parte da avaliação, outra parte é tipo a gente discutir todo mundo em comitê. Então, assim, fica muito óbvio, entendeu? Fica muito óbvio. E a gente, até uma coisa que a gente tem tentado melhorar, a gente é super bonzinho, né? Então a gente, quando alguém, não, mas calma, vamos tentar, puxa aqui, muda de time, ajusta. Mas é engraçado, hoje a gente vai aprendendo assim, quando você começa a ver os primeiros sinais, já é meio claro, assim, o tema é a conexão. E aí você traz isso para o recrutamento. E como que você vê esses primeiros sinais? Como isso, que você no recrutamento isso? Também, eu acho que é legal explorar como é que vocês fazem esse mapeamento de fit de cultura. Primeiro que assim, o processo de recrutamento, e essa é uma das coisas que eu importei de ter feito muito em consultoria, eu acho que o processo de recrutamento de consultoria, ele é muito poderoso. Primeiro, tem um elemento que para mim, ele é quase alienígena quando eu vejo em outras empresas, mas para mim sempre foi muito natural, porque eu vejo muitas empresas que delegam recrutamento para o RH. Né? E quase, agora está ficando menos comum, mas no passado era quase assim, eu abri vagas, eu delego o RH, e tinha até aquela postura de dizer assim,
Não, as pessoas que o RH tá trazendo, putz, não dá. Isso, terceirizar ouvi mesmo, isso. Terceirizar no nível de eu poder reclamar, porque é ótimo, é lindo. Exatamente. Pô, do ponto de vista de proteção pessoal, assim, Perfeito. A gênio. culpa não é sua. Gênio. Não, assim, eu não... Desculpa, chefe, não Tem dá. nada a Porque ver olha com o pessoal isso. que o RH botou aqui. Então, isso não existe pra mim. Quem recruta é quem... Gestor, quem vai trabalhar junto. Gestor e par e tudo, assim, você tem que... Então, nosso processo de recrutamento, ele tem muitas pessoas entrevistando. Basicamente, a gente cria algum método de filtro na largada, seja no caso de pessoal de business, uma prova, ou seja no tech, um teste. Mas o objetivo disso, eu sempre falo até com os candidatos, porque hoje em dia agora com gente fazendo prova online, tem de gente que frauda a prova e tal, e eu falo com as pessoas, eu falo, cara, deixa eu explicar para você, assim. ChatGPT. Isso pode fazer o que você não faz diferença. Isso não é classificatório. Assim, isso é só porque eu não consigo entrevistar todo mundo. Sim. Se eu conseguisse entrevistar todo mundo, eu entrevistaria todo mundo. Eu só quero, tipo assim, eu preciso passar um Mínimo filtro. Eu preciso passar um filtro, mas não vou usar aquilo. Ah, não, a pessoa tirou uma nota alta na prova, aquela tem que contratar. Esquece, eu nem olho a nota. Mas assim, aí depois todo mundo entrevista. E tem umas 3, 4, 5 entrevistas. Para sempre ter 2 avaliações. Uma parte pessoal. E a pessoal, aí a gente faz perguntas para entender assim, como é que aquela pessoa, o que ela mostrou sobre como é que ela lidera, como é que ela trabalha com outros, como é que ela empatiza, como é que ela lida com conflito, como é que ela... E aí é basicamente é o que eu falo com todo mundo que está começando a entrevistar. Eu falo, você tem que entender se você queria aquela pessoa no seu time. Porque tem uma grande chance dela estar. Então, assim, não é tipo assim, se tiver alguém, você fala assim, pô, a pessoa foi super, parece tecnicamente brilhante. Mas, nossa, parece aquela pessoa que eu não sei assim, se eu ia gostar de trabalhar junto. É isso, né? É no seu time, não no aspecto só do trabalho. É uma pessoa que você vai conviver Isso, diariamente, exato. você vai falar com ela várias vezes no dia. Você vai ter problema, Vai você ter vai problema, vai ter que conflito, discutir coisas com ela. Então, assim, quem que você ela tá vai ter que te ajudar. Quem que você porque- tá escolhendo pra Exato. conviver com você. É isso. Você né? está escolhendo alguém que vai estar do seu Ah. lado naquela Perfeito. batalha. O que você quer naquela batalha com você? Né? Então, esse é um lado super importante. E o outro é técnico. Aí, no caso de negócio, a gente faz case, faz não sei o quê, e a gente separa essas discussões e elas são igualmente pesadas. Igualmente Super pesadas. legal. Porque, assim, não tem uma discussão que é... E a gente, várias vezes, entrevistou pessoas que você fala, pô, a pessoa tecnicamente... Agora, você olha e fala, mas tem uma coisa estranha, tem um quê... De, pô, a pessoa talvez não vai... Não parece uma pessoa legal de verdade. E eu não sei como definir isso melhor, mas você fala, não conecta. tem Você que fala, ter pô, uma então... Uhum. É alguém que eu estou escolhendo para ter um relacionamento. Na verdade é isso. Eu não estou escolhendo alguém para... Vai desse princípio. Eu não estou escolhendo alguém para ser uma mão de obra. Isso eu sempre falo para todo mundo também. Eu falo, o dia que a gente contratar a par de braço, a gente perdeu. Perdemos o jogo. Aliás, até esse jeito de falar, né? Braço e tal, já denota, exato, que denota o que- caminho. Errou. Exato. E daqui a pouco a gente entra na pauta, inteligência artificial vai roubar o emprego, não sei o quê. Isso. É aí, o técnico, a tecnologia, de repente, em algum momento, vai entregar. Vai. O que a tecnologia não vai entregar É o que É o ser isso humano aí. faz. é o ser humano. Então, para mim, tem isso. O recrutamento é muito importante. Porque, assim, se a gente não tiver constantemente nos vigiando em relação a qual que é a barra que a gente está colocando, tanto técnica para entrega, quanto para, de fato, pessoal, do ponto de vista da pessoa ser alguém que a gente quer ter no time, que vai levar a cultura para frente, voltando para o que eu falei, que vai trazer coisas para a cultura. Eu não quero alguém, eu não contrato alguém para também só se conformar à nossa cultura, só para se adequar à forma que a gente opera. Eu quero gente que vai somar. trazer coisa, Uhum. que vai fazer a gente diferente. Né? Hoje eu olho o nosso grupo de liderança, boa parte dele a gente contratou há 6, 7 anos. Pessoas que estavam se formando e hoje, 6, 7 anos depois, estão liderando a empresa. E a empresa tem a cara dessas pessoas, assim como tem um bocado da minha e um bocado de outro. E é isso, a empresa é uma somatória E ela de vai todos se nós. transformando também, conforme esse time também vai se transformando. É engraçado, essa foi até. A gente teve uma vez uma sessão nos Estados Unidos com o presidente de uma empresa e perguntaram para ele, uma pergunta foi assim: como é que você garante que a cultura da sua empresa não está se transformando, você não está perdendo a cultura no Mudando, tempo, hein? não está mudando? E eu achei a resposta dele genial. Ele falou assim: eu não garanto, ela está sempre mudando. Tá mudando. Eu só tenho que me preocupar, e eu me preocupo em garantir que eu concordo com a Pra onde ela direção tá para a indo. qual ela está mudando. Porque ela vai estar sempre em transformação. A cultura não é um organismo duro, estático. Assim como a empresa não é. Eu acho muito engraçado nem deve como... ser. Nem deve ser. E eu vejo as pessoas olhando, e eu acho que, obviamente, quando você fala de empresas super grandes, como né, as
gigantes do mercado financeiro, pega um Itaú, Santander. Essas empresas, a inércia é tão grande que, de fato... É um dinossauro, né? É um dinossauro. Essa coisa não vai se transformar assim. Agora, quando você pensa num mundo mais tech, coisas que eu tô envolvido, esse negócio muda muito rápido. Muito rápido. Outra velocidade. E eu vejo as pessoas, às vezes, tratando assim, não, porque a Red Ventures fez aquilo, vai fazer aquilo. O funcionário falando em relação à empresa, porque... Não, porque aí o jeito... E eu falo, mas o que é a Red Ventures? Me diga. Me diga o que é essa entidade Red Ventures. Você está falando o quê? Você está falando eu, o Daniel, porque eu tenho a posição de CEO? Ou você está falando do fulano? A empresa tem cara. A empresa, né, é um organismo. Então, acho muito engraçado. E aí, assim, até antes da gente entrar no teu lado pessoal, aproveitando que a gente já está falando aqui de cultura, né, de empresa... Você já trouxe que o recrutamento é um primeiro momento ali que você garante essa cultura, né? Que você está preocupado. No fim das contas, você está preocupado em manter um ambiente saudável, não tóxico, de produtividade e de bem-estar, né? Dentro da empresa. Tem mais alguma prática, assim, mais de dia a dia... de rotina, alguma ferramenta que você, né, ou os outros líderes, enfim, como cultura aí, utilizam para garantir essa perpetuidade dessa cultura e desse ambiente não tóxico? Tem algum truquezinho que vocês fazem que pode compartilhar com a gente? Eu acho que tem um processo que é mais formal, que a gente estava falando um pouquinho, que é o de avaliação, né, que eu acho que ele é um processo que, para mim, ele é tão vivo quanto a empresa, quanto a cultura. A gente está, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está refletindo e discutindo como é que a gente quer pensar na avaliação para o futuro. Porque, eventualmente, são coisas que a gente tem que alterar com o tempo. Porque você olha o processo, e eu lembro disso na minha história na McKinsey. As ferramentas de avaliação, na McKinsey tinha muita avaliação de upward, né, que era os liderados avaliando os seus líderes. E essa era uma métrica que era importante até no pacote, na avaliação de um líder, olhar como é que aquela pessoa era percebida. E eu lembro que era coisa assim, de 3 ou 5 em 5 anos, tinha que se trocar a ferramenta. Trocar meio que a metodologia, porque o processo ele vai ficando viciado. Porque as pessoas se acostumam com aquele processo, com aquela letrinha, com aquela sopinha de letra que alguém criou, que é a ferramenta. E aí a pessoa entra um pouco no automático nas avaliações, e aí, pô, é legal avaliar assim, e aí começa a ser aquele negócio que assim, olha, mas deixa eu te dizer, começa a rodar no corredor, que assim, olha, o negócio é de 1 a 5, ou 0 a 5. Se você não der 5, você tá avacalhando a pessoa. 4 já é ruim pra burro e tal. Começa a fazer aquele negócio que você fala, beleza, você começa a olhar as notas, assim, o desvio padrão começa a ser tipo quase 0, você fala, bom, perdeu. Aí você tem que refrescar. Então, uma coisa que a gente faz a gente tem o processo semestral, mas assim, a gente tá exatamente agora, e eu acredito, tem que se rever de tempos em tempos, porque as ferramentas, elas perdem efetividade no tempo. Muito legal. Nessa capacidade de fato, mover as coisas para frente. A segunda coisa que eu diria, que eu acho que não é um processo formal, mas tem um quê, como líder e como empresa, que eu acho que assim, a gente toma risco de verdade como empresa, a hora que a gente traz pessoas júniores e às vezes que ainda não têm experiência, e a gente dá um nível de autonomia e de responsabilidade para elas que eu nunca vi na minha vida. E isso eu acho que... E eu aprendi isso na vida, assim, de querer... Como pessoa, eu sempre quis que me dessem mais responsabilidade para eu poder entregar mais, para eu me sentir bem com isso, eu estar motivado. Sentir parte de verdade. Me sentir parte de verdade e tudo. E eu faço isso agora para os outros. Obviamente, eu sei que não é fácil fazer isso, porque você precisa de um time muito bom. Aí você volta no ponto de recrutamento. Se você fizer isso com gente que é mediana, você quebra. Tira no pé. As pessoas vão errar tanto, vão não sei o que, vai dar tudo errado. E vai desmotivar, vai ser até o efeito contrário. Exato. Então você tem um perfil de pessoas que você tem que buscar, que é aquela pessoa que ela quer aquilo e você acredita que ela dá conta. Porque também tem gente que quer, mas não dá conta. Então você tem que ter as duas coisas. Alguém que quer e você olha no processo e vê como é que ela está indo, que assim, ela vai dar conta. E a nossa filosofia vai dando mais. Vai dando mais, assim. Então a pessoa quer... E é engraçado porque quando a gente pensa até em balanço de vida pessoal e trabalho, eventualmente isso às vezes tange algumas coisas contraintuitivas. Porque você fala, bom, mas como é que a gente pensa sobre isso? Porque eventualmente você dá um negócio, a pessoa... A primeira coisa que passou na minha cabeça aqui agora, quando você falou, vou dando mais, eu já fiquei assim... E você fala, beleza, mas como é que você garante que a pessoa não está se matando? E aí tem que ser... Você tem que estar perto. Você tem que estar perto da pessoa para entender, assim...
Porque tem gente que estimular tem que essa pessoa também te fale. Que ela dê feedback. Exato. Ela saiba. Tudo bem, levanta a mão. Quando tiver difícil, levanta a mão. Pede ajuda. Toma cuidado. Então, assim, isso demanda proximidade. Isso demanda que você tenha líderes que estejam perto para ajudar as pessoas. E o ambiente seguro para... E um ambiente seguro para ela entender que se ela errar, ela não está ferrada, não acabou a vida dela. Se ela errar, se ela tiver um problema, se ela tiver uma dificuldade. Agora, de fato, assim, eu sei que isso gera estresse no sistema. Eu faço isso com consciência, mas eu faço isso também com a consciência de quem viveu uma jornada de crescimento pessoal e de trabalho, de entrega, que eu falo, bom, eu acho que as pessoas têm a sua parcela de responsabilidade e cada líder que lidera tem que ter, e a coisa tem que ser combinada. Não dá para também o líder proteger o liderado de dizer, não, eu desenhei o escopo certinho, porque é o que ela vai fazer, porque não sei o quê, eu garanto que ela não tá indo além das horas e tal. Eu falo, pô, mas tem gente que isso vai ser mais dolorido do que... você deixar. Agora, onde é que tá essa linha? Putz, difícil demais saber. Individual, né? É muito particular. Muito difícil e particular essa trazendo linha. aqui o chapéu, né, de health coach e tal, eu falo muito sobre estresse, às vezes a gente faz palestras e tal, e é interessante que a gente tem essa coisa com o estresse. Não posso sentir estresse porque o estresse é ruim. Mas, na verdade, uma dose de estresse, uma pequena dose de estresse, ela é essencial para que a gente realmente tome ações, para que a gente evolua, para que a gente construa coisas. O conforto, ele gera inércia, ele paralisa a gente e ele deixa a gente num lugar que pode até ser confortável, parece bom, mas você não tá feliz ali. E ele pode gerar depressão facinho. Exatamente. Então, um pouquinho de estresse, ele é fundamental na vida de todo mundo. Concordo muito. Então, agora, o que é pouco ou muito estresse? Aí é individual. E as condições do ambiente para esse estresse acontecer de uma forma saudável. Eu acho que vai ser pró negócio, pró um resultado, pró algo maior ali, né? E tem as pessoas, porque aí só para pegar até um gancho de uma... com respeito, né? Enfim. E com gente que você gosta. Porque assim, eu lembro da minha história na McKinsey, e esse é o que eu falei que eu aprendi na McKinsey que eu queria trazer. Muito cedo na minha carreira, logo depois que eu saí da Embraer e fui para a McKinsey, você entra numa consultoria, né, igual a McKinsey, tem vários projetos de vários setores diferentes. Né? Aí tem lá bem de consumo, tem indústrias financeiras, telecom, tal, e você novo, né? Eu lembro novo, os projetos tem uns que são super sexys, né? O projeto é sexy, aí eventualmente de novo você fala, pô, é uma due diligence, que é uma discussão de M&A, um negócio super relevante. Então você fica meio embebedado daquela sopa de letra e daquela atração daquelas coisas. Mas eu recebi conselhos muito bons no começo da minha carreira e que eu valorizo muito até hoje, que é escolha primeiro as pessoas, antes do tema, antes do que você vai fazer. Então, assim, às vezes tinha o projeto mais sexy do mundo, mas era, cara, com alguém lá, cara, pessoa maluca, vai, tipo assim... Primeiro com quem, depois o quê. Primeiro com quem, depois o quê. E eu vi, assim, porque a gente via lá que... E eu brincava com isso com as pessoas, e brincava, mas era bem sério, é assim, pô, um projeto ruim, de merda, para ser mais com honesto. gente, para ser bem honesto, um projeto de merda com gente muito legal é bom pra caramba, vai bem, você se diverte. E na McKinsey não era que eu tinha uma relação, a nossa relação de tempo, de hora de trabalho, era assim, mas literalmente o pensamento era assim, pô, você tá à meia-noite, 1h trabalhando num projeto, com quem que você quer estar? Com quem que você quer estar meia-noite, 1h, a hora que você estiver ali, porque tem uma reunião no outro dia? Você quer estar com gente legal. Então é melhor fazer isso do que estar num projeto que eventualmente é super sexy e tal, com gente que 8, 9 da noite você tá querendo se matar. Você fala, não dá. Então isso volta ao ponto que eu falei um pouco de assim, você pensa a quantidade de horas que você vai trabalhar e assim, você escolher fazer uma coisa, que você não gosta, mas para mim, principalmente, com quem você não gosta, ou não ser com quem você gosta, com quem você se sente bem, com quem você está feliz, eu acho que você tá errado, porque aí você lida com o estresse melhor se você tiver com gente que você gosta. Se você tiver com gente que você gosta, você compartilha mais, você fica mais à vontade. Então, tem confiança, para troca, realmente ser honesta, transparente, faz toda a diferença. E Daniel, a gente falou até agora dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, e a gente está falando aqui de como amenizar e
equilibrar um pouco o estresse do trabalho, que é inerente a ele, muitas vezes precisa acontecer dentro do trabalho. E o Daniel fora do trabalho? Como é que você equilibra a sua vida pessoal, profissional? O que você faz quando você não está trabalhando, que você acredita que te ajuda a ser quem você é como pessoa, nos seus papéis da vida pessoal, mas também no seu papel como líder? O que você traz aí de elementos na sua vida pessoal que te ajudam aí nessa jornada? É engraçado, né? Muito se diz sobre meditação, né? E muita gente faz, né? Yoga e medita e tem várias coisas. E eu nunca fui uma pessoa de fazer. Eu já até tentei, fiz umas aulas de yoga e tal, mas meu alongamento é péssimo, eu sofro, dou pra caramba, não gosto. Eu não gosto nem de massagem. É engraçado, eu lembro quando eu tava no INSEAD, eu fui pra Bali e aí a gente alugou uma casa em Bali, super legal, acordei de manhã, as massagistas na beirada de um vale de vista para um campo de arroz, aquela coisa, foi que incrível. Nossa. O pessoal fazendo massagem, eu falei, nossa, vou fazer uma massagem aqui. Aí veio a massagista em mim, cara, aquele negócio doendo, eu falei, caramba, não, eu não gosto disso, eu não quero. Então assim, mas piadas à parte para dizer assim, o que eu descobri ao longo do tempo, e eu acho que todo mundo tem que descobrir, é tipo, quais são as suas meditações. O que são aqueles temas que te levam para outro lugar, te desconectam, né? que te fazem. E para mim eu descobri há um tempo que tem um elemento que é foco. Coisas que me fazem ter um foco super profundo me servem como meditação. Que é meditação. Exato, que me são a minha meditação. É que a gente na meditação... Isso, pensa que a meditação fica sentado. As minhas meditações principais, por exemplo, e são bem diversas, né? Tem uma coisa que eu já fiz bastante, hoje eu faço de vez em quando, assim, eu comprei equipamentos e gosto de brincar de tocar de DJ. Olha! Que legal. É uma das coisas que eu gosto de fazer. É um hobby que você hobby. descobriu, sei lá como. Como que você sei lá descobriu como, isso? Fui ouvindo música, aí eu criando, queria ouvir uma música depois da outra e já juntar. Aí um dia eu achei um equipamentozinho que era barato, que eu comprei usado, testei, gostei, comprei outro, comprei... Fez curso? Foi sem querer, foi meio... Bem orgânico. Orgânico, bem natural. Orgânico. E aí eu gosto. Legal. Então, e por que eu gosto quando eu reflito sobre... por que é um negócio que você fica tão imerso e como o papel do DJ, você tá, tipo assim, tocando uma música, ouvindo a outra, pensando o que vai acontecer, pra onde vai. Você não pensa em mais nada. Nada, não dá, é impossível. A outra coisa que eu já tive um pouco, e eu acho que os hobbies eles vão vindo, por exemplo, o meu negócio de DJ tá lá guardado, às vezes quando eu toco, paro. A outra coisa que tem um processo parecido pra mim é cozinhar. Olha, que legal. Porque cozinhar tem um processo, pra mim, também de foco. Eu vejo assim, porque aí eu fico pensando, eu já entro na pira, de falar assim, não, mas como é que vai, se eu tenho que fazer um peixe com não sei o quê, qual que é o tempo primeiro? de cada um, como é que eu garanto que assim, que sai, porque eu quero planeja empratar, todo. eu vou empratar e aí esquenta Não, o prato e faz, é isso. Comprando, né, tem que ter os Não, equipamentos. é isso, e pra comprar e tem que ter. Então assim, é um processo que também, então pra mim tem esses assim, de foco. E aí o outro que conecta vários, e na minha vida por muitas vezes, até na McKinsey eu fazia vários treinamentos esses treinamentos de liderança, de reflexão e tal. 100% das vezes que eu fazia naquele final dos treinamentos, quando você tem que escrever uma cartinha para você mesmo, ou quando você faz alguns compromissos e não sei o quê, sempre, uma das primeiras coisas é ir para o meio da natureza. Quase sempre na minha lista estava... Viajar. Ir pro meio, não era viajar, era ir para o meio da natureza. Era ir para o meio da natureza. O que você sente quando você está na natureza? Exato, eu acho que ele tem o foco... Lá é onde é um foco que eu não preciso de não preciso da música, não preciso Você não precisa de uma tarefa. Não preciso de cozinhar. Eu fico bem. Bem. Eu acho que eu acredito, não sou super religioso, mas eu acredito em energia. Eu acho que assim, quando você está no meio da natureza, é aquela coisa assim... Você trabalha ao seu lado da espiritualidade, assim, é né? isso, você tá você com você equilíbrio mesmo. Com o mundo. E eu adoro, aí eu junto isso com o meu lado de gostar de coisas diferentes, eu gosto de ir para lugares que ninguém vai. Porque também não é para mim ir para o meio da natureza, não significa ir tipo para uma praia no Leblon com 1 milhão de pessoas. Eu gosto de ir para lugar que não tem. Eu brinco que esse aí vem pro meu lado mega blaster, hiper antissocial mineiro, que assim, eu não quero gente. Quer ficar sozinho. Não quero ver gente. Ou pelo menos não gente que não veio comigo, Sim, que tá junto ali. Eu quero lugar deserto. E aí isso me fez começar a explorar, fazer coisas tipo remotas mesmo, de ir tipo pro meio dos Andes de carro, sair com o meu carro de São Paulo e ir até a Argentina, ir o Chile, para Bolívia e tipo ficar no meio, no lugar que ninguém vai. E obviamente isso começou lá atrás. É engraçado como os hobbies, e eu falo com todo mundo isso, eu falo assim, cara, você tem que deixar a sua vida te levar nos seus hobbies e vai
Vai Sem preconceito, porque às vezes a gente tem preconceito com a gente mesmo, A gente se julga, né? Fala, a ai, gente não, se imagina, julga. eu vou fazer isso. Ai, o que vão isso? pensar se eu fizer isso? Vou gastar dinheiro se com eu- isso? É isso. Não, olha como é que essa coisa de natureza sempre teve um tema, natureza. Eu gostava, ia fazer caminhada, fazia não sei o quê, que eu gostava de estar no meio da natureza. Mas tinha uma outra parte que era carro. Eu desde criança adorava carro. Adorava carro, assim. Minha mãe brinca que na barriga do bebê lá eu já chutava. É um engenheiro que gosta de marketing, né? Eu gostava de carro, sempre gostei. Aprendi a dirigir com 9 anos de idade. Olha. Tipo Uau. assim, com Oh, 9 anos de idade eu já Meu dirigia. filho tem 8. Não posso nem pensar nisso, não Daniel. deixa ele assistir. Não vai. Quando eu Não tem ideia, não tem ideia. Quando minha família ia pro sítio lá da minhas tias, quando eu tinha 12 anos, meu hobby era ficar todo mundo lá sentado tomando cerveja e eu ficava manobrando o carro. Eu Esse colocava programa cone, não é ficava para manobrando o menores carro. de 18 anos. E eu adorava Não isso. faço isso em casa. Aí quando eu tava na McKinsey eu fiz uma coisa que eles chamam de third year out, que é antes de ir pro MBA você trabalha em uma outra empresa, e eu fui fazer na Austrália isso. Então eu fui morar na Austrália, porque eu queria fazer coisa internacional, queria me expor. E aí quando eu tava preparando para ir pra Austrália, uma das coisas que o carro veio na minha cabeça, eu falei, pô, mas eu queria, deixa eu ver, cara, Austrália, pô, vai dar pra comprar um carro legal. Aí pensei, olhar, não, eu compro um BMW, um Audi conversível, pô, vai ser animal. Aí um amigo meu que tava lá falou, cara, mas deixa eu já te contar, assim, aqui na Austrália a galera, assim, policial nasce do chão, assim, no canto, cara. Se você correr aqui, você vai tomar multa e você tem chance de ser deportado. Falei, pô, ferrou, né? Como é que eu Não, vou- e a mão contrária? Lá isso aí eu né? aprendi, fui bem, já dirigi até caminhão Nossa, daquele jeito ali. Então, isso aí tudo Foi, bem, isso deu aí certo. já deu certo. Mas o meu tema era assim, porque nessa época eu Como gostava... que eu posso me divertir na Austrália com o carro? Exato, se sem eu correr. não vou poder correr. Sem correr, porque eu adorava correr. Eu andava nas estradas, corria e tal. Esse programa não pode ir pra policial também, né? Tipo assim. Aí eu peguei e falei, bom, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ver que tinha um monte de praia, um monte de coisa. Aí eu comprei um 4x4. Porque eu falei, bom, vou pelo menos comprar um carro que eu possa ir pro meio da natureza, entrar e tal. E aí eu fiz isso. E aí lá eu descobri, fazendo um monte de coisa. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei um tempão sem ter, porque o carro, a McKinsey dava carro e não tinha um 4x4. Ficou isso. E aí nos treinamentos da McKinsey vinha sempre pro meio da natureza. Pro meio... Aí alguma hora decidi, falei, não, vou comprar. Aí comprei um 4x4 em 2018. De novo. E desde 2018 até agora, sim, eu já devo ter andado... Você aproveitou bem o 4x4. Já devo ter andado 100 e tantos mil quilômetros fácil. E é um Tudo. carro especial, né? É um carro que você especial. tava contando Já tive aí. dois, né? O segundo, que é o que eu tenho agora, é um carro que eu fui preparando ao longo do tempo. Porque é isso, a coisa você tem que ir evoluindo. E uma das coisas é ele ter estrutura para você aproveitar os lugares. Pra você também ir pro meio do nada, passar perrengue ruim, do ponto de vista. Sim, o comer, programa ficar, de índio, né? isso, ficar Também comendo não, sanduíche né? de pão e queijo toda hora aham. e tal. Mas não, então eu falei, vou preparar, vou fazer uma cozinha, porque aí você consegue cozinhar, ter estrutura para dormir. E eu fui fazendo. E aí esse virou também um hobby. Né? Porque aí você vai construindo. Eu gosto de construir as coisas. Você vai O constrói. lado engenheiro foi. Exato, É, o lado engenheiro né? foi. Tudo que você aprendeu lá no Isso ITA. que faz a cozinha. Nossa, não tem água, tem que pensar, pô, eu quero fazer um tanque de água. Onde é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que eu, Ai, que onde é que legal. eu boto a bomba? Onde é que vai ser? Aí não dá Sempre pra tá em pensar no evolução. trabalho, enquanto você tá pensando Zero. em como que você vai Zero. construir a cozinha do Zero. carro. Zero. Mas eu acho que esses momentos, tem o italiano lá, né, o Domenico De Masi, minha mãe lia bastante ele e me falava isso, assim, o do ócio criativo. Eu acredito muito que para você ser efetivo em muitas coisas que você faz, você precisa ter essa capacidade de se desconectar. Um espaço de respiro, né? E de fato, e não é se desconectar, é desconectar mesmo. E é engraçado, porque você tem que estar ok com a irresponsabilidade. Assim, é quase assim, se desconecta mesmo. Também. Eu brigo na empresa, eu falo com as pessoas, falo, cara, mas vocês têm que tirar mais férias, pô, não é possível. Eu devo ser a pessoa que mais tira férias nessa empresa. Vai, gente, vai fazer coisa. Porque eu não acho que esses são momentos em que a pessoa não está trabalhando. Porque na hora que você tem um negócio como o que eu tenho, que as pessoas, eu considero que elas estão 100%, e para mim as linhas de separação, quando você está num negócio relacional, de separação de trabalho e vida pessoal, começam a ficar mais cinzentas de um jeito que desde que a pessoa esteja feliz com isso, eu acho que quando ela está lá descansando numa praia, ela nem sabe. Ela nem sabe. Mas na cabeça dela tem várias coisas acontecendo ali que quando ela voltar, ela vai fazer coisas incríveis que ela não faria se ela não tivesse ali, tivesse simplesmente bitolada no Ela negócio. pode não ter essa consciência, mas de fato tá acontecendo Tá isso. acontecendo. É. O nosso cérebro ele é alguns bilhões de vezes mais complexo do que a gente acha que a gente entende. A gente acha que a gente sim. controla assim, não, agora eu tô dedicado, vou focar nisso. E eu aprendi isso com as edições de vídeo, que é outro hobby que está conectado com o DJ, com música, é outro foco.
Eu adoro editar vídeo. Aí as viagens, aí trouxe tudo. Viagem, natureza. Eu falei, pô, como é que eu faço isso? Aí eu falei, vou começar a editar vídeo. E editar vídeo é um negócio que foco. Só que é um negócio que, assim como o DJ um pouco, e eu acho que a culinária também, para mim não funciona como mecânica. Não funciona por mecânica, né? De você falar assim, eu tenho que fazer um processo. Eu tenho que simplesmente executar algo. Tem um elemento criativo que ele tem que clicar. Tem que ter um clique, tem que ser uma hora que você fala, pô, já sei, é isso. É essa música, ou é aquele negócio. E intuição ali, né, também, né? É de isso. Você ir, por exemplo, na comida e testando os sabores, né? Aí você termina o prato, mas faltou tal coisa, aí na próxima você já evolui ali um pouco, né? Esse é o pedaço que tem que controlar, né? Porque assim, eu sempre faço um prato, eu como e falo, isso aqui bom, isso aqui não sei. Então eu sempre eu fico dosando, porque também você fica muito chato, né? Se for assim, cara, pô, tudo na vida podia ser melhor também. Você fala, cara, aproveita, né? Aproveita as coisas que É interessante, assim, dentro da psicologia positiva, né, que tem aí uma linha de estudo, isso é chamado de flow, né? Você realmente, quando você tá, pelo que você tá descrevendo, você entra num flow mesmo, quando você tá cozinhando, quando você tá editando um vídeo, Sim. quando você, né? E esse estado de flow, ele gera muito bem-estar. Ele realmente, se todo mundo pudesse encontrar algum hobby, alguma atividade que te coloque no flow, né? Ele nutre, né? Ele nutre. Pra mim, tá de carro dirigindo no meio dos Andes. Naquele lugar, assim, esses dias eu até fiz um vídeo, porque ainda junta quando você vai pra altitude, né? Mais de 4.000 metros, que a cabeça ainda fica mais leve e tal. Tem um vídeo que eu fiz, eu voltei do Chile a São Paulo sozinho, em 3 dias e meio. Fui buscar meu carro que tava lá, porque eu fiz uma viagem meio maluca. Eu deixei o carro 6 meses lá, eu ficava indo e voltando de avião e fazendo uns pedaços. Mas quando eu tava voltando do Chile, assim, eu fiz um vídeo que eu gravando a estrada e eu falando. É isso, essas reflexões. Cara, como eu gostaria que todo mundo pudesse vir aqui, ver o que eu vejo, sentir. E não é sobre o destino, não é sobre chegar lá e tirar foto do Instagram. É sobre passar por isso. A experiência. É sobre viver isso, é sobre sentir, inclusive, os desafios. Porque assim, não é porque... Não adianta se for fácil. Aí toca um pouco no que você trouxe, assim. Se você tá muito conveniente, se você tá muito no conforto, isso é ruim. Que me traz até um tema que eu discuti outro dia na empresa, com as pessoas, porque assim, eu vejo esse mundo híbrido, as pessoas, e aí volta pro tema da cultura. Pô, você não tá se entregando, você também às vezes tá no seu conforto, você fala, vou no escritório, não vou, porque eu tenho que pegar trânsito, é de boa, eu prefiro ficar em casa. Eu falo, cuidado, otimização por conveniência não parece ser a melhor forma de otimizar para você de fato otimizar a sua felicidade. Pensa num jantar com amigos. Você tá naquela quinta-feira, meio cansado, aí tem um jantar que tá marcado para 8 da noite, num lugar que você precisa dirigir, dentro da cidade, trânsito, meia hora, você fala, putz, preguiça, eu prefiro ir para casa, né? Vou deitar, dormir. Se você consegue romper aquela dificuldade... Normalmente você não se arrepende depois. Não se arrepende. Você vai lá, você faz o jantar, você volta para casa melhor e fala. Depois, eu acho que, né, acontece muitas vezes isso, pelo menos comigo. Não, e a notícia ruim dessa história é que a nossa tendência automática do cerebral é sempre buscar o conforto. Não adianta. Isso é do ser humano. Então, é uma consciência, uma briga, uma luta, uma vontade, uma decisão diária. Uma luta mesmo. Mas porque senão a gente romantiza demais. Não, porque vamos sair da zona de conforto, porque é fácil. Não é fácil. Não é. Porque, naturalmente, o nosso corpo, ele pede o conforto, ele busca o conforto. Isso a gente evoluiu desse jeito. Então, sim, é uma decisão diária, se desafiar, se colocar em situações que gerem um pouquinho de estresse para que isso te mova para frente, te leve para onde você quer chegar, né? Então, isso que você está trazendo, assim, é fundamental, e é fundamental a gente reforçar isso. Não é fácil. Não é. Ninguém vai apertar um botão e vai ser assim. É todos os dias lembrando disso e se desafiando e se observando. E aí eu acho que é um papel de um líder tirar um pouco do conforto para ajudar nesse processo. Porque se você também, como líder, ajuda as pessoas a se conformarem, é uma linha super tênue. É super tênue. Até onde você aperta e empurra para as pessoas saírem da zona de conforto e entrarem no flow delas e conseguirem
não otimizar pela conveniência para fazer coisas, mas até onde também, se você apertar demais, talvez você também está colocando a pessoa sob um estresse desnecessário. E tem que ser uma individual. corresponsabilidade, né? Isso. Tem um olhar do líder, mas também tem que ter a autorresponsabilidade da gente como colaborador, né? Como funcionário ali, de também sinalizar, de também falar, olha, até aqui eu tô confortável, agora parece se entendendo, né? Conhecer seus limites. Se conhecendo. Daniel, muito bom papo. A gente... Eu podia ficar aqui. Com certeza. Eu podia ficar mais 1 hora, 2 horas. A gente também, assim, passa muito Adoro rápido. o tema tem muita coisa para conversar, né? A gente talvez não tenha abordado aí metade das coisas que daria pra gente abordar aqui, mas foi super rico. Eu vou te pedir licença para destacar algumas coisas que você trouxe aqui ao longo da conversa, que eu acho que vale a pena a gente fazer esse recap, né? Você já começou, que eu gostei muito, né? Trazendo até o teu lado vulnerável aí, que a gente gosta muito de destacar isso, falando sobre a sua insegurança, sobre aquele sentimento de, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou ser aceito? Né? E que todo mundo sente. Isso faz parte também de um bom líder, de um líder respeitado, de um líder, né, visto ali. Não, aquele líder também pode estar ali com algumas inseguranças e tal. Eu achei isso muito genuíno, de você já abrir trazendo isso pra gente, né? E trouxe muito, muito sobre autenticidade o tempo todo. Você traz sobre a sua autenticidade, né? Como líder, como pessoa, e o quanto você também valoriza isso no outro. Então, acho que é um valor seu, assim, muito forte, a autenticidade. Então, isso me chamou a atenção, né? Ser você mesmo, poder ser você mesmo. Falar o que você gosta, o que você não gosta, o que eu quero, o que eu não quero, independentemente de liderança, de quem é, quem não é. Hierarquia. Né? Hierarquia, exatamente. Falou muito sobre os nossos talentos serem os nossos diferenciais, né? Então, construir essa cultura com cada um que está chegando ali, cada um poder trazer sua pitadinha diferente, né? O seu talento, aquela coisa que só aquela pessoa tem, né? E isso é a diversidade, e isso traz a contribuição para essa cultura. Falou sobre a cultura orgânica, isso é muito legal, né? A gente vê muito cultura na parede das empresas, que fica ali por 5 anos, às vezes, e hoje a gente sabe que 5 anos é tempo demais para o mercado e para o mundo que a gente vive, e você trouxe muito esse olhar da cultura orgânica, de que isso vai sim se transformando, desde que a gente saiba para onde estamos indo como empresa, né? Então isso também acho fundamental destacar. Você trouxe muito o peso do técnico com o pessoal na hora da seleção igual. Não tem um mais importante que o outro. O técnico é importante, mas quem é essa pessoa, as características dela, a forma dela ser, né, dela agir, isso é tão importante quanto a parte técnica, e isso está garantindo aí a cultura hoje da empresa que você está, né, como líder. Então, achei isso super importante. Você trouxe uma frase aqui que é dar, e aí eu não sei se foi você que falou, se eu entendi assim, mas dar responsabilidade com responsabilidade. Então, você trouxe muito uma forma de engajar os funcionários, de trazer a responsabilidade para o dia a dia deles, ter autonomia, né? Dar autonomia, mas com responsabilidade, tendo uma equipe muito boa no background ali, né? Para dar esse apoio também. Então, acho que trazer a responsabilidade com responsabilidade foi uma frase que me marcou aqui também. Escolher primeiro a pessoa e depois o projeto, o trabalho. Então, primeiro com quem eu vou trabalhar, depois com o que eu vou trabalhar, né? Então, você trouxe realmente as pessoas como o centro de tudo, né? Dentro de uma empresa, na hora de escolher com quem, até escolher o seu trabalho, escolher quem você está trazendo para o teu time. Acho que para os dois lados é importante ter esse olhar, né? Aí sobre você trouxe muito a história da meditação de formas diferentes, e a gente deu o nome de flow aqui. Então, Adorei. Fora do trabalho, você tem sim seus momentos em que você
desliga completamente a sua mente do trabalho e vai focar em alguma coisa, né? Então, seja sendo DJ ali naquele, né, na sua casa, sendo cozinhar, sendo nas viagens, quando você tá na natureza, que não necessariamente você tá fazendo alguma coisa, mas só de estar ali, você também já se desconecta. Então, é importante ter o bem-estar dentro no dia a dia do trabalho, mas você também, quando não tá no trabalho, você também tá buscando e encontrando hobbies. E isso vai mudando, e isso vai sendo descoberto a cada momento aí da sua vida, né? E fechou aqui trazendo muito a história do ócio criativo, que eu acho que depois vale a pena, a gente compartilha com quem assistiu aqui e ouviu a gente um pouco desse material. Depois, se você puder compartilhar um livro ou alguma coisa que traga essa referência que você trouxe, né, do Domênico De Masi, então a gente pode compartilhar aqui também depois com todo mundo para inspirar aí outros líderes e outras pessoas também a praticarem o ócio criativo. Bem legal. Né? Tem algum ponto, Carol, que você quer acrescentar? Acho que complementar, porque o resumo foi ótimo, a gestão diretiva versus gestão participativa. É uma questão, né, como você falou, puxa, me tornei um líder soft, e aí fui entendendo como fazer esse equilíbrio, né, entender qual tipo de gestão eu tenho que aplicar dependendo do projeto, do time, enfim. E eu resumi algumas coisas aqui em 3 frases. Trabalho não é trampo, cultura é gente, e gente não é só braço. Adorei. Acho que foi muito forte. E eu gostei muito dessa analogia do trampo. Não pode ser um trampo. A gente, às vezes, brinca com esse termo trampo, mas quando a gente vai olhar mesmo, cara, não pode ser assim. Tem que ser muito mais que isso, porque é onde a gente está investindo tanto tempo da nossa vida. Tem que ser legal, tem que ser produtivo, frutífero, e a gente crescer junto com aquilo que a gente está construindo, né? Muito legal, Dani. Adorei. Obrigada. De nada. Super prazer. Que ótimo. Eu que agradeço. Foi muito divertido. Obrigada, que bom. Daniel. Foi ótimo. Bom, espero que esse episódio inspire muitos líderes por aí, colaboradores, enfim, a ressignificar o trabalho, né? Ressignificar o trabalho e olhar para a vida pessoal também como uma forma de melhorar seu trabalho, e o trabalho também melhorando sua vida pessoal. A gente falou sobre isso, né, aqui. Então, compartilhe esse episódio com quem pode se interessar por esse papo, por essa conversa, e a gente te vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Lá, além dos conteúdos do podcast, a gente também compartilha muita informação sobre tudo que a gente conversa aqui. Esperamos vocês lá!